Sejam bem-vindos a mais um Raciocínio Lucrativo e hoje a gente vai falar daquele resumo que é de prática, que é de lei. Hoje, se vocês perceberem, eu não estou com o meu ursinho Poo, né, o ursinho do meu filho, mas tá muito top hoje também o viés. Inclusive, se você não ainda faz parte da comunidade, todos que estão entrando lá, sejam bem-vindos, tá massa, tá top. Todos os dias passando o resumo também explicado lá, contextualizado, então a galera tá aprendendo bastante. Mas sem mais delongas, vamos pro gráfico. Simbora! Olha só, pessoal, hoje nós tivemos um movimento um pouco, digamos assim, de um grau um pouco mais qualificado para você pegar um trade. Por quê? Cara, nitidamente, oferta e demanda em equilíbrio, o movimento até em forma triangular, tá certo? Em fractais menores, e não executou o que a gente estava prevendo. Lógico que eu queria que acontecesse isso, eu falei que seria o melhor cenário, mas eu quero dizer um negócio para vocês importantíssimo, tá certo? Preste atenção nesse movimento, esse movimento ainda está vigente, beleza? Ele pode perder esse fundo? Pode sim, mas é como eu falei, se tiver alguns movimentos aqui, porque no movimento interno, não vou mostrar isso no mini índice para vocês, nós temos um movimento de quebra de estrutura no fractal menor, tá certo? Que seria ali um boss menorzinho que ele aconteceu, e inclusive dando duas possibilidades de trade que eu vou falar para vocês agora, que foi justamente esse movimento aqui, tá bem? Que veio buscar esse order block nesse ponto, e ele veio a entregar esse ponto e dando sequência de trade também, que é o famoso, e eu chamo isso aqui, né, na técnica, no conhecimento institucional, SMC, chama-se de order flow, ou seja, seguir o fluxo de ordens, beleza? Alinhamento de ordem é outra coisa, tá? Alinhamento de fluxo de ordem é uma coisa e order flow é outra, ou seja, você vai ver a diferença hoje. Então tá bem top, hoje o conteúdo vai ser bacana. Então, cara, ele não teve força o suficiente para realmente, de fato, mudar o caráter do tempo gráfico menor, tá certo? Mas a gente tá vendo aqui um movimento dessa estrutura ainda, tudo se mantém, beleza? Esse imbalance também se mantém, inclusive eu até marcar de outra forma e vou fazer o seguinte, tá certo? Deixa eu só marcar aqui. Vou marcar essa estrutura, se eu não me engano, acho que foi no 30 minutos que eu cheguei a marcar com vocês ontem, não sei, mas enfim, tá aqui o imbalance do 30 minutos. Deixa eu colocar aqui esse imbalance, esse order block nessa região, ok? Lembrando que o gráfico chegou a mitigar esse ponto, então nós temos como estrutura para poder realmente mudar o caráter da tendência, de fato, ainda prevalece esse topinho, então nós temos esse topo aqui como referência, esse aqui como um swing point que pode ser sim quebrado posteriormente nessa queda ainda, nada está definido ainda porque não mudou o caráter, tá certo? Se a gente for levar em consideração do tempo gráfico do 15 minutos, na estrutura menor, nós temos, lógico que esse movimento aqui foi um movimento interno, tá certo? Então, para acionar aquela venda, né, um reteste aqui, então vou até apagar esse ponto também, mas aquela venda lá foi acionada na captura de liquidez e foi bem interessante, foi bem top, né? O reteste ali seria bacana, como expliquei no outro vídeo. Mas até então a gente tem um movimento aqui que está trabalhando como uma indução de liquidez, tá? Uma liquidez que está sendo nítida e clara. E nós temos também a região lá embaixo que eu vou explicar para vocês no mini índice. Então aqui se mantém, eu não vou deixar esse fundo, esse movimento, porque vocês já sabem que seria um movimento clássico, mas fiquem cientes que ainda tem liquidez aqui nesse ponto devido a esse equal lows que foi realmente estabelecido aí, tá? Então tenham cuidado, operem com confirmações. Operar a favor do fluxo ou contra o fluxo é uma coisa muito relativa, porque de fato, se vocês prestarem atenção, o que é que está levando em consideração aqui? As métricas das correções, ou seja, inclusive os impulsos também estão, eu já cheguei a citar, né? Eles estão perdendo suas amplitudes, a força do movimento está diminuindo, assim também como sua correção, que está, digamos assim, correlacionada a isso, lógico, porque ele vai sempre mitigar a estrutura que vai ser perdida, né? Então aqui, como vocês podem perceber, ó, faz um boys para baixo, ele chega a mitigar a região toda, entregou toda? Não, mas a partir do momento que ele faz um boys, de fato, dessa estrutura, né, ele não faz todo o movimento, ele reage por conta da região de demanda que tem à esquerda do gráfico, como eu cheguei a falar para vocês, esse fundo, e ele faz um boys justamente nessa estrutura e também perde esse fundo aqui, ó, desse ponto, né? Então, significa que ele fez um boys da estrutura maior, então ele mitigou essa região toda, na região, inclusive na região premium, tá? E aí derrubou o preço novamente. Então essa venda aqui foi maravilhosa e aqui nesse ponto tem um ponto da estrutura onde a gente tem que prestar bastante atenção, já que ele não perde fundo, então a gente pode estabelecer isso aqui como um choque? Não, porque ele está abaixo da região de 50%, então ele precisaria de fato estar acima, essa mudança de caráter estaria viável se ele fizesse o movimento, esse movimento aqui dessa mudança de caráter para poder realmente dar mais uma viabilidade, confirmar mais o nosso
movimento corretivo para poder agir nessa compra. Porém, existem algumas movimentações internas aqui que eu vou falar para vocês no mini índice a partir de agora. Então, Felipe, o que é que a gente tem para amanhã? Cara, ele tá numa região de liquidez muito interessante e varejista aqui, como eu falei. Inclusive, eu vou falar daqui a pouco, acho que foi GBPUSD ou foi USD, que eu falei sobre a LTB, né? Onde a galera atua. Então, pode ter certeza absoluta que isso aqui tem liquidez. Tem muita liquidez, entendeu? Inclusive, quando eu falei no mini índice, que eu vou entrar em detalhes em relação a isso, ficou bem claro e nítido. Aqui também, ó, tem um movimento também de liquidez. Então, tem liquidez nessas duas extremidades, tá certo? Muita gente tem, quem opera análise gráfica, técnica, muito provavelmente vai, digamos assim, vai prever, vai ter a previsibilidade de que o movimento pode subir aqui. E, de fato, não estão errados, tá bom? Não quero entrar em contexto com análise técnica ou gráfica aqui, não, jamais. Mas eu quero mostrar uma visão, que é o intuito aqui, totalmente institucional, entendeu? Somente SMC. Então, liquidez, ela é liquidez em qualquer situação, beleza? Então, nós temos essas regiões, a gente tem uma região de liquidez nesse ponto, e aqui também. Hoje o mercado foi bem, digamos assim, exigente para conhecimento, para se operar ele. Como aqui no mini índice, olha só o que eu estou falando. Exatamente o movimento que foi estabelecido, né, que andou, o movimento que andou, ele abre com um gap de alta. E olha só que interessante. A partir do momento que ele abre com um gap de alta, o que era que eu estava querendo, né, quando eu fiz, né, que eu até mostrar para vocês esse ponto de interesse aqui, que era exatamente esse order block, tá? Só que eu refinei ele não acionou esse trade. Eu também não estava muito focado aqui no trade não, porque hoje eu fiquei fora, não fiz nada no mercado, galera. Mas perceba que ele faz um movimento de quebra de estrutura, né? Ele quebra a estrutura, um movimento para cima, tá? E aí ele volta para retestar esse ponto e não entrega ponto suficiente para, um exemplo, como alvo, até porque sabemos que o flow ainda está contra o movimento, ou seja, não é alta até o presente momento, tá? É queda. Então ele chegou a pagar sim aqueles 500 pontos de lei de praxe e com um alvo bem curto. Um alvo bem curto aqui de 115, 120 pontos, mas pode deixar pontual de 150 pontos. E o take, eu gosto de pegar de 100 pontos, por quê? Porque fica um trade de 5 para 1, de 1 para 5, né? Como você queira falar aí, tá? Então foi um trade de 500 pontos, mas eu quero comentar sobre esse trade aqui, exatamente esse trade aqui, que foi fenomenal, foi top demais. Ele vem na região de order block e um aluno meu pegou, cara, na abertura do mercado ele viu que tinha assim a capacidade do mercado abrir com esse gap, ele abre em cima desse ponto, inclusive ele foi feliz em marcar esse order block aqui, ó, refinou ele, tá certo? E nesse refino aqui que ele elaborou, ele entrou com um stop ali de 100 pontos e o alvo dele foi exatamente naqueles 500 pontos, ou seja, ele queria surfar um movimento macro, mas ele leu, né, e percebeu a movimentação do gráfico, que ele já estava absorvendo nesses fundos, então ele saiu, liquidou a operação exatamente nesse ponto, pegando ali aqueles 500 pontos que deveria, né, um trader que estava dentro dos conformes. Então foi um trader bem interessante, e o mais importante ainda, interessante, é que dentro dessas estruturas, assim como ele vai fazendo boys, tá certo? Ele vai quebrando a estrutura para baixo, ele vem dando oportunidades, chances de trade, né? Então, eu vou só apagar aqui para vocês entenderem. Vou deixar aqui, por exemplo. Esse ponto aqui, ó, eu deixar esse, tá? Vou deixar esse aqui, né, que foi o trade que de fato era o que eu estava esperando, só que eu não atuei hoje. Tem um order block aqui nesse ponto, tá certo? Foi exatamente onde pegou, tá? Onde realmente o trade logo está refinado, né? E aí um trade também que seria plausível pegar esse trade aqui, tá? Não chegou a bater take, né? Não chegou a bater take, mas ele também não tirou no zero, ou seja, ficou aqui enrolando, enrolando, enrolando. Lá na frente foi que ele ainda chegou bem próximo, tá vendo? Se tivesse pego lá, exemplo, na ponta mesmo, como gosto de refinar, de fato chegou só depois de pagar. Ele chegou a pagar aqui, né? Só retificando. Então um trade ali de 100 pontos de stop e um take de 500. Então ele chegou só que foi meio que, pô, o mercado trabalhando de forma lateral, né? Então nessa lateralização, ó, nesse movimento de lateralidade, ele está chegando a capturar agora esses topos, né? A gente não, a projeção de fato é que ele capture, de fato, entregue realmente essa captura. Se ele vier a capturar, vou prestar bastante atenção nessas regiões de extremidade do preço, ou se ele vier a perder isso aqui, eu tenho que ver como é que o mercado vai corresponder para poder surfar esse movimento para baixo, tá certo? Então ele capturando aqui vai ficar bem interessante, vamos ver como é que vai ficar. Eu não vou estipular nada aqui para esse movimento. Por quê? Porque estamos numa região
de interesse. Lembrando que aqui tá sendo gerado a indução, né? A liquidez que está rolando, tá certo? Esse range que está sendo estabelecido, esse ponto também é um ponto de liquidez, então tem que ter bastante cuidado em relação a isso, tá certo? Porque são liquidez que ele pode querer capturar logo de cara, logo chegar naquelas regiões. Aqui tem uma região de order block também, tá? Essa região de order block aqui também, nesse ponto. E aí tem aquelas regiões mais acima, que são as referências que eu já tinha marcado com vocês também, né? Nós temos aquele imbalance e um order block também lá no começo da estrutura, tá bom? Então fiquem atentos a esses pontos aqui, porque são pontos de reação do preço. Como é que ele vai chegar e como é teu perfil de entrada, né? Essas são as melhores regiões para trabalhar acima. E aí você tem que entender qual é o seu perfil. Se é um perfil mais agressivo para operar no risco, ou se de fato você gosta de pegar um trade na confirmação. Então aguarda essas regiões aí acima. Caso ele abra com gap de baixo, permanece a configuração lá do IBOV, né? Aquela configuração que ele vai perder fundo, tá certo? A gente vai ter um topo estabelecido, ele vai perder um topo, retestar e a gente vai ter uma melhor visibilidade, uma confirmação de trade para poder entrar nessas regiões. Então o conselho que eu dou é esse, aguarda os movimentos, tá certo? Então esses foram os trades que aconteceram hoje, tá? Foram 3 oportunidades aí que ficou mesmo dentro do range lateral. Tem gente que não gosta, né? Porque de fato aqui oferta e demanda está em equilíbrio e está gerando muita liquidez, tá? Então ele tende a capturar muito provavelmente para o lado que a força é maior, né? Que de fato é a queda, tá certo? Ou seja, capturar aqui abaixo. Então tem que ficar atento. Se ele capturar aqui abaixo, pode dar oportunidade de trade onde? Nesses order blocks aqui, nessas regiões, ó. Beleza? Nessas regiões. Inclusive nessa, porque se você refinar, tem order block que não foi mitigado. Perceba que se você trouxer aqui para o 2 minutos, deixa eu dar uma olhadinha. Tem um order block aqui, ó, tá trabalhando, esse fundo tá inclusive trabalhando como liquidez. Mas vai tudo muito do que, como ele cai, como é que ele chega nessa região, tá certo? Para você poder não ser violinado aí, não perder. Mas de toda maneira, um trade aqui com um risco bem baixo, tá? Vai aí do seu gerenciamento se vale a pena ou não entrar nesses movimentos, tá bom? Então, fiquem atentos para essas regiões, para esses movimentos que vão acontecer. O dólar, o que é que o dólar faz? Inclusive eu falei ontem, né? Olha só a movimentação do dólar, que interessante, gente. O que está acontecendo lá no mini índice, está acontecendo aqui também. Perceba que tem liquidez em duas extremidades, ó. Inclusive em forma triangular, né? Em forma de triângulo. Então estava claro e nítido que o dólar, como trabalhando com indução, que foi o que eu falei, só isso aqui é indução. Isso é indução. Então o dólar vai querer vir aqui para poder capturar alguma região e subir. Entendeu? Então, nesse viés do dólar trabalhando como indução, ele está trabalhando o quê? Uma alta no movimento, entendeu? Porque ele está no flow de alta ainda, tendo em vista aqui, pensando, né, vendo que ele está fazendo bode em todas as situações. Então, está alinhando o fluxo de ordem. Inclusive, ele está deixando liquidez também nos topos, né? Nesses topos que não estão sendo, que não foi liquidado ainda. Então, você tem que levar muito em consideração isso, é o que o varejo gosta. Então, pode haver manipulação? Sim. Aqui, inclusive, também, a fundo. Tá vendo? Então, tudo isso aqui é manipulação, tudo isso, aliás, indução para o preço querer mitigar e seguir seu fluxo, seu flow, entendeu? Então, isso aqui foi uma região também de demanda que ele chegou a capturar essa indução e caiu, tá? Isso aqui, na verdade, é uma indução, então vou tratar isso aqui como liquidez, tá certo? Então, o que ele tende agora a fazer é o quê? Subir, capturar todas essas regiões acima e seguir o seu fluxo de alta, quebrando essa estrutura também, já que tem equal highs lá em cima também. À esquerda do gráfico é importante visualizar que tem também potencial de buscar outras regiões, tá certo? Então fiquem atentos nesse ponto. EURUSD, eu falei para vocês no vídeo anterior, cuidado, só para a confirmação. Por quê? Porque tá num flow de que, ó, alta, e ele chegou na região que eu tinha marcado, exatamente, ó. Chegou exatamente na região que eu tinha marcado, e aí olha só que interessante, o mercado agora ele começa a responder essa queda, né? Ele começa a responder essa queda, dando oportunidade de trade, inclusive aqui nesse ponto, para sair nessa própria estrutura, com muita cautela, muito cuidado, entendeu? E aí exatamente é o que faz. Então procurem por regiões agora de venda, né? Procurar venda ainda, continua com essa venda, né? Deu confirmado ali, tem um range aqui estabelecido desse ponto, foi a última estrutura, tá certo? Os alvos que tem nessa região é exatamente esse order block, e a gente também tem esse order block, e também tem isso aqui, pode trabalhar como indução também para seguir o fluxo. Nada mudou, né, galera? Nada mudou. Mas tem que ter cuidado, tem que ter cautela. Inclusive isso aqui, ó, linha de tendência também, liquidez, está induzindo muito isso aqui.
Muita gente vai vender. Então, se ele vier capturar aqui, ó, não se espante, entendeu? Tenha cuidado, muito cuidado e cautela. Espera de fato o ideal. O que é ideal? É estabelecer um topo, capturando toda essa liquidez, retorno, reteste. Essa configuração aqui é mais clássica e é a que muita gente está fazendo muita grana e é uma dica que eu dou para vocês aí. GBP-USD. Olha só, o GBP-USD despencou, né? Falei, né? Chegou na região do tempo gráfico maior, capturou a liquidez de Equal Highs aqui e queda, né? Queda brusca, inclusive chegando onde? Nesse order block, né? Deixa eu colocar no 15 minutos aqui, para ficar mais claro. Olha só que interessante, ó. Olha só isso aqui, cara. Começo desse order block aqui, pô, muito claro, né? Isso, né? Já que ele rompeu, mesma coisa. Estrutura, ó. Tá vendo? Tá comprando numa região de desconto. Então, agora que comprou, o que é que se deve observar? Aqui tem indução, ó. Aqui tem indução. Então, se ele vier aqui, ó, ele pode fazer isso, capturar isso, chegar na próxima região de demanda. Entendeu? Então tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, porque se ele faz isso aqui, ele vai mitigar essa região. E aí cabe a gente esperar se de fato ele vai perder esse topo para continuar essa alta ou se de fato ele vai parar aqui em alguma região. Inclusive, eu vou até marcar aqui para ficar nítido, né? Para ficar bem claro isso aqui, essas regiões aqui, ó, como região de supply, entendeu? Então fiquem atentos em relação a isso, beleza? Se ele vier induzindo, muito cuidado. Tá bom? Inclusive ele está parando lá no order blockzinho e está inclusive induzindo aqui, ó. Está induzindo o topo. Então cuidado, tem que ficar ligado sempre na liquidez. Espera a captura de liquidez e entra a favor do fluxo. Beleza? E esse é o raciocínio lucrativo de hoje. Espero que você tenha gostado aí, tenha somado bastante na tua trajetória. Então comenta, participa, se inscreve. Cara, tá crescendo, o canal tá crescendo. E graças a vocês, vocês fazem parte disso. E eu tô amando cada um de vocês aí, estão deixando comentário. Cara, deixa um comentário, eu posso te conhecer, hein? Trocar uma ideia, tá? Uma coisa ou outra. Fala comigo no Instagram também. Sou um cara totalmente acessível. Não sou esse cara por aí não que fica com estrelismo, não, meu irmão. Eu gosto de conversar, eu gosto de manter essa pegada aí. E é massa isso, e isso é que vai edificar realmente cada um de vocês, inclusive a mim, beleza? Então, ó, beijo no coração de todos e até amanhã. Fui, valeu!